Você sabia que existe cerca de 55 mil nomes de doenças catalogadas? Pelo menos o CID, que é usado aí que os profissionais usam para catalogar o nome das doenças. CID significa Catalog International Disease. É o catálogo das doenças, o catálogo internacional de doenças. Geralmente é usado pelos médicos para colocar lá no prontuário da pessoa quando ela precisa disso daí, tá? Só que o problema é o seguinte, não adianta botar nome em doença. Os sintomas é que recebem o nome, que é chamado doença. Por exemplo, o diabetes. O nome diabetes é o nome de um conjunto de sintomas que está relacionado com excesso de açúcar no sangue, ou seja, glicemia alta, glicose alta. Mas e a causa do diabetes? Na verdade, o diabetes deveria se chamar ISD, Excessive Sugar Disease, a doença do excesso de açúcar. Pois é. Nas últimas décadas, o pessoal aumentou muito o consumo de alimentos refinados, principalmente as farinhas e o açúcar mesmo, a sacarose. Agora, existem muitas pessoas que ainda pensam do seguinte modo: eu estou com diabetes, eu tenho que cortar o açúcar. Só que quando fala em açúcar, eles só pensam na sacarose, que é o açúcar branco, né? Principalmente o açúcar refinado. Mas não é só isso. Tudo aquilo que gera glicose em alta quantidade é considerado açúcar. Principalmente as farinhas refinadas, né? E hoje tudo que você compra no mercado de alimento que é feito a partir de farinha, pode ser de milho, pode ser de mandioca, pode ser de trigo. Todas essas farinhas refinadas, elas vão culminar em aumento da glicose. E as pessoas não sabem disso, tá? Mas olha só, o alto consumo de carboidratos refinados é que gera a diabetes, o diabetes. Ou seja, na verdade, são escolhas, as pobres escolhas alimentares. Os piores alimentos, em questão de índice glicêmico, são escolhidos para essa pessoa se alimentar. Aí o pâncreas não aguenta. O pâncreas vai chegar um momento que ele vai reclamar. É a mesma coisa de tu estar carregando aí, colocando no teu carro 1.000 quilos e usando ele vários anos, e ele foi projetado para você conseguir levar só 500 quilos. Você está botando 1.000, o carro não vai aguentar muito tempo. O seu pâncreas vai chegar uma hora que ele vai entrar em exaustão de tanto que você está usando farinhas refinadas e açúcar. E é isso que nós temos no dia a dia, né? Os pães, as rosquinhas, os bolos, tudo isso gera a consequência, gera a doença diabética, que na verdade deveria se chamar excesso de açúcar, ou seja, a doença do excesso de açúcar. Não só o açúcar sacarose, mas tudo aquilo que gera glicose, tá? Todos os carboidratos refinados que vai gerar um aumento repentino na glicose. É aquilo que a gente chama de carboidratos de alto índice glicêmico, tá? Então é isso aí. Infelizmente, nome de doença, ele não está nomeando a causa da doença, ele está nomeando o sintoma. Aí a medicina trata o sintoma e não resolve a causa. Os sintomas são apagados, mas a underlying cause fica, que é a causa oculta, ela permanece. Ou seja, a doença permanece do mesmo modo, só que não está conseguindo identificar os sintomas, mas a doença está lá. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha. Tem muita gente que precisa ouvir isso, tem muita gente que não sabe nem a diferença de açúcar e alguns outros carboidratos, como por exemplo as farinhas refinadas. Algumas pessoas pensam que só o açúcar é culpado pelo diabetes ou pela diabetes, mas na verdade não é. Então compartilha esse vídeo aí, vamos fazer com que mais pessoas entendam a questão e faça escolha de alimentos saudáveis e que não leve
a esse problema aí que tem afetado milhares de pessoas no mundo.